Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical e nesse nós vamos falar sobre Jesus, o Holocausto Perfeito. É a lição de número 9, de 26 de agosto de 2018. Nós vamos estar focando sobre o fato de que os holocaustos da Antiga Aliança eram transitórios e imperfeitos. Mas o sacrifício de Jesus é um sacrifício perfeito e eterno. Portanto, nós vamos estar fazendo um paralelo entre os sacrifícios do holocausto da Antiga Aliança e o sacrifício de Cristo oferecido como holocausto de si mesmo na cruz do Calvário para nos redimir de todos os nossos pecados. Antes, porém, eu gostaria de agradecer a você que se inscreveu aí no nosso canal, o nosso muito obrigado, que Deus continue abençoando você e a sua casa. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva. Ao se inscrever, ative o sino para que você possa receber as notificações de tudo que postarmos aqui no nosso canal, para a glória do nome do Senhor. Não esqueça também de deixar o seu joinha, o seu like, o seu gostei, e também comentar aí sobre os nossos assuntos. De antemão, gostaria de agradecer a todos que têm comentado aí, o pastor Marcos Fernandes, meu amigo, irmão Aguinaldo Carvalho, bem como vários outros irmãos, irmãs, amigos que têm deixado aí o seu comentário em vídeos anteriores. Continue fazendo isso, é muito bom ter o seu comentário aqui nos nossos vídeos. Isso nos motiva, isso nos ajuda para que possamos aperfeiçoar cada dia o nosso trabalho, para melhor servirmos ao Senhor, nosso Deus. Que Deus abençoe você de maneira maravilhosa. Pois bem, o nosso texto áureo está no livro de Hebreus, no capítulo 10, e o versículo 10, que diz: na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. A nossa verdade prática diz: os holocaustos da Antiga Aliança eram transitórios ou passageiros e imperfeitos, mas o sacrifício de Cristo é perfeito e eterno, porque ele morreu e ressuscitou eficazmente por toda a humanidade. A nossa leitura bíblica em classe você pode acompanhar no nosso site, www.mensagem-de-fé-e-esperança.com.br. A leitura bíblica em classe vai estar no livro de Levítico, no capítulo 1, versículos de 1 a 9, que nós não vamos ler para ganharmos tempo no nosso subsídio. O nosso primeiro ponto vai falar aí sobre o holocausto, o sacrifício mais antigo. Primeiro, é bom que a gente defina, como o nosso comentador fez aí, a definição do termo holocausto. Ele diz que o termo holocausto provém do vocábulo hebraico olá, que significa, entre outras coisas, ascender ou ir para cima. E essa expressão ascender ou ir para cima já faz menção ao objetivo desse sacrifício, de como era formatado esse sacrifício. O animal que era colocado no altar do holocausto, que deveria ser de gado, vaca, ovelha, deveria ser repartido em partes, em pedaços, e era ateado fogo, e esse animal, ao ser colocado fogo, ele era queimado totalmente, e o seu cheiro, a fumaça, subia como cheiro suave perante o Senhor. Por isso era chamado de oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor. Por isso a ideia de ascender, ir para cima. Já no grego, a palavra holocausto vem de duas expressões gregas, holos mais caio. Holos completo, mais caio, que significa eu queimo.
né, que está, né, no indicativo, no presente do indicativo, né, eu queimo, ou eu estou queimando, né, que vem do verbo queimar, né, no infinitivo grego, né, queimar, que dá a ideia de queimar completamente. Esse animal, ele deveria ser queimado completamente. As partes boas, né, comestíveis, eram queimadas completamente, e as partes que não eram comestíveis, né, de um animal também deveriam ser queimadas completamente. Observa-se o que diz aqui no livro de Levítico, capítulo 1 e o versículo 9. Eu vou ler aqui, acompanhe aí para você observar. Diz assim: porém, a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isso queimará no altar do holocausto. Isto é oferta queimada, né, de cheiro suave ao Senhor. Então a sua fressura, né, toda aquelas partes internas, né, desse animal que não eram comestíveis ou que não são comestíveis, elas deveriam ser lavadas e colocadas também no fogo, né, no mesmo fogo que consumia as demais partes do animal, deveriam ser queimadas, né, completamente. Ou seja, todo esse animal era queimado completamente, né, perante o Senhor nosso Deus. A ideia, o objetivo do holocausto, né, eram duas. Né? O primeiro grande objetivo era tornar o povo de Israel propício perante o Senhor. Era oferecido esse holocausto, essa oferta, pelo sacerdote, os filhos de Arão, que tinham a competência de fazer essa oferta, né, de todas as pessoas, todo crente, né, judeu, né, que traziam a sua oferta perante o Senhor, era queimado pelo sacerdote, e a ideia era tornar esse crente judeu propício perante o Senhor, tornar esse israelita apto, né, para estar na presença do Senhor nosso Deus. Esse era o primeiro grande objetivo. O segundo grande objetivo era aprofundar a comunhão de Israel com o Senhor, né? Aprofundar a comunhão de Israel com o Senhor nosso Deus. Então o holocausto era oferecido, ele não era apenas oferecido pela culpa do pecado, era oferecido também como ação de graças por uma vitória alcançada. Esse também era um grande objetivo. As pessoas que recebiam a bênção do Senhor, recebiam a vitória do Senhor ao longo, né, do ano, ou ao longo do mês ou da semana, ele trazia a sua oferta, né, para que o sacerdote a oferecesse no altar do holocausto como gratidão por uma bênção recebida da parte do Senhor nosso Deus. É o que nós fazemos, né, quando oferecemos um culto em ações de graças ao Senhor, quando oferecemos a Deus um culto, né, tal como o culto de voto, de aniversário e outros, é o que o povo de Israel fazia quando estavam gratos a Deus por alguma vitória, por alguma bênção, eles ofereciam uma oferta no altar do holocausto ao Senhor nosso Deus como gratidão. A oferta do holocausto, ela tipificava a pessoa de Jesus, ou simbolizava a pessoa de Jesus. O holocausto apontava para Cristo, né, que morreria em nosso lugar, né, seria imolado perante o Senhor, né, para nos trazer a redenção. Mas não apenas apontava para Cristo como nosso sacrifício eterno, mas apontava também para a vida cristã, para a nossa vida, né, como uma entrega diária ao Senhor nosso Deus. No altar do holocausto, o crente entrega-se a si mesmo constantemente ao Senhor nosso Deus. Agora, a nossa oferta não é uma oferta que é degolada. A nossa oferta, como diz Paulo, é um sacrifício vivo, um sacrifício santo e agradável a Deus, o nosso Senhor. Observou muito bem o escritor Rick Warren, né, no seu livro Uma Vida com Propósito, o seguinte: o problema, né, do sacrifício vivo é que ele tende
a fugir do altar. Os sacrifícios que eram oferecidos pelos sacerdotes, ele não jamais poderia fugir do altar, porque o animal era imolado. Jamais aquelas partes picadas poderiam fugir do altar. O que acontece conosco muitas vezes não é o mesmo. Quando o fogo queima, quando as provações queimam em nossa vida, muitas pessoas tendem a fugir do altar do sacrifício, tendem a desistir do sacrifício, tendem a não se sacrificar ao Senhor como oferta suave a Ele. Portanto, o altar do holocausto, ela tem essas duas grandes tipificações, Cristo como o nosso sacrifício eterno e o nosso sacrifício diário perante o Senhor, a nossa entrega diária perante o Senhor nosso Deus. É no altar do holocausto que morre as nossas vaidades, que morre o nosso orgulho. É no altar do holocausto que é queimado a nossa imperfeição, a fressura, a cabeça que não é comida, os pés que não são comidos, mas são queimados ali no altar do holocausto. E ali no altar do holocausto também, que é consumido aquela parte, digamos, aquela parte boa que há em nós, a nossa oração, a nossa devoção ao Senhor, a nossa fé, a nossa humildade. Nós colocamos tudo perante o altar do holocausto para que seja oferecido ao Senhor totalmente, para que morra em nós toda a nossa vontade, para que morra em nós todo o nosso querer, para que nasça em nós o novo homem, o homem que glorifique de fato ao Senhor, o homem que exalta de fato ao Senhor nosso Deus. O nosso segundo ponto vai falar aí sobre o holocausto na história de Israel. É bom que se diga que o holocausto não era um privilégio apenas do povo de Israel no período em que estavam no deserto e ao chegar em Canaã. Esse modelo de oferenda de sacrifícios já existiam em tempos anteriores, começando por Abel, o patriarca Noé, o patriarca Abraão e os seus descendentes também, Isaac e Jacó, também já ofereciam esse tipo de sacrifício ao Senhor. Muito provável, como sugere aqui o nosso professor Claudionor Correia de Andrade, que esse sacrifício tenha começado com Abel, lá em Gênesis capítulo 4 e o versículo 4, e tenha perpassado toda a história do povo hebreu. Mas observa-se que no período mosaico, o sacrifício do holocausto, ele ganha um significado ainda maior, porque ele é revestido de uma série de ritualismo, uma série de rituais que se observa ao imolar um cordeiro, ao imolar um animal, um gado, uma vaca, por exemplo, ali um boi, um bezerro, era observado uma série de rituais para que esse animal fosse sacrificado ali no altar do holocausto. Agora, no período mosaico, o altar do holocausto, bem como as demais ofertas, passaram a ser um estilo doutrinário para a vida do povo de Deus. Passou a ser um modelo de doutrina para a vida do povo da promessa. Mais tarde, no período nacional, quando o povo de Deus se estabelece na terra de Canaã como nação, e aí já está totalmente estabelecida, nós vamos ver os holocaustos sendo feitos vários momentos da vida do povo da nação de Israel. Uma vez nós vemos Josué oferecendo o holocausto ao Senhor, porque ele venceu os cananeus. Ao vencer os cananeus, Josué ele oferece holocaustos ao Senhor. Depois nós vemos Gideão também oferecendo o holocausto ao Senhor por ocasião em que ele é comissionado para libertar o povo de Israel das mãos dos midianitas. Ao ser comissionado por Deus, ele oferece um holocausto
ao Senhor nosso Deus. Depois nós vemos, né, Samuel, né, como preparação, né, contra a batalha dos filisteus. Não apenas, né, se preparando para a batalha, mas já antevendo, já prevendo que o Senhor nosso Deus iria dar essa vitória, né, para o povo de Israel, né, contra os filisteus. Depois nós vamos ver o profeta ou o rei Ezequias, né, o rei Ezequias também oferecendo holocaustos ao Senhor, por ocasião, né, da grande reforma em que ele faz na nação de Judá. Ele celebra a Páscoa, coloca os músicos para louvar o Senhor e oferece holocaustos ao Senhor nosso Deus em gratidão pelaquela restituição, pelaquela restauração do culto que já estava esquecido há muito tempo. Muitos israelitas haviam estado tão voltados para a idolatria que passaram a cultuar até a imagem, né, de metal, a serpente de metal que Moisés havia feito, né, lá no deserto, quando Deus a mandara fazer, para que aqueles que olhassem para a serpente de metal, né, fossem curados das mordidas de cobra venenosa no deserto. O povo de Judá, né, de Israel e de Judá, eles ainda conservavam aquele tipo de adoração. Passou-se a uma idolatria. Aquela serpente de metal se tornou uma idolatria. Ele quebra essa serpente de metal e chama-a de Neustan, né, pedaços de cobre, pedaços, né, de metais. E passa então a adorar somente ao Senhor nosso Deus. Nessa época, os holocaustos ganham ainda mais sentido para a nação de Judá. Por fim, nós vemos, né, o sacerdote Esdra, né, quando retornam para Jerusalém, né, depois do cativeiro, né, babilônico, ele estabelece o altar e oferece holocausto ao Senhor, oferece ali sacrifícios ao Senhor, né, por ter retornado, né, para a sua terra natal. Nós observamos, portanto, que o Senhor Deus, ele vai trabalhando com o povo de Israel ao longo, né, de todo o período, né, com essa ideia de gratidão, né, de sacrifício, né, de entrega ao Senhor. No entanto, como nós já observamos, né, no primeiro capítulo, né, no primeiro ponto, esses holocaustos, eles tinham a ideia de apontar para Cristo como nosso sacrifício perfeito, como nós vamos ver aqui agora no nosso terceiro e último ponto. Né? Jesus Cristo, o holocausto perfeito. A fim de que o Filho de Deus se tornasse o nosso holocausto perfeito, 3 coisas lhe foram necessárias. Primeiro, a encarnação. Se tornar homem. Como nós vemos lá no livro de João, né, o Evangelho de João, o capítulo 1 e o versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. A primeira coisa que precisava de acontecer para que Cristo se tornasse o nosso modelo perfeito, né, de sacrifício, o sacrifício perfeito, ele precisava se tornar homem, entrar, né, na vida humana, experimentar a humanidade. Né? Caso contrário, ele jamais teria essa condição. A segunda coisa que se tornou necessário é o seu sofrimento. E o escritor aos Hebreus diz que ele padeceu em tudo e ele aprendeu com as coisas que ele padeceu. O sofrimento de Cristo, né, foi o caminho para a nossa eterna redenção. O sofrimento de Cristo, né, foi exatamente o sacrifício que nos tornou propício para nos apresentarmos ao Senhor nosso Deus. O nosso comentador vai dizer que na condição de cordeiro, o holocausto dos holocaustos, ele reuniu em si o cumprimento de todas as ofertas, oferendas e sacrifício
do livro de Levítico. Ao entrar na vida humana, ao se humanizar, ao se encarnar como Cordeiro de Deus, ele tem a condição de oferecer o sacrifício eterno para as nossas vidas. Por fim, nós vemos aí a morte e ressurreição de Jesus. O auge do sofrimento de Jesus Cristo, como nosso perfeitíssimo holocausto, foi a sua morte no Calvário. Nós vemos lá no livro de Isaías, no capítulo 53, que a Bíblia diz que quando Cristo ressuscitou, ele chega diante do Pai, ele morre, ele chega diante do Pai. A Bíblia diz que Deus viu o sacrifício efetuado por ele, as marcas da sua mão, ele viu e ficou feliz. Ele agradou em ver o resultado do trabalho efetuado por Jesus, o seu Filho. Resultado este, que é visto, que é provado na nossa atualidade. Eu sou resultado da morte de Jesus. A minha salvação, a sua salvação, é resultado da morte de Jesus, o holocausto perfeito. Ao ressuscitar, Jesus, ele faz exatamente o que fazia o cheiro suave do holocausto. Subir em direção ao céu, para ser recebido como cheiro suave. A ressurreição de Cristo tinha exatamente esse sentido desse cheiro suave que subia para Deus. Agora não mais necessita de sacrifício, agora não mais necessita de uma outra oferta, porque a oferta foi entregue para a nossa eterna salvação, para o tempo todo, para toda a eternidade. Quando falamos da nossa entrega no altar do holocausto, todos os dias, nossa entrega a Cristo, não é para promover a nossa salvação, mas para promover a nossa comunhão com Ele, para promover a nossa vida de santificação e de adoração para com o Senhor nosso Deus. Que Deus continue abençoando você, que Deus continue abençoando a sua casa. Até um próximo vídeo, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e também comente sobre ele. Se você gostou do conteúdo, se inscreva em nosso canal. Você também pode ver outros vídeos que aparecem aí na sua tela. Que Deus abençoe você.